livro favorito de toda a Bíblia. Hebreus, não sabemos quem escreveu, não temos a certeza, né? O autor não se fez conhecer. Também não é tão importante saber quem escreveu Hebreus ou não. O que é importante é a essência do que traz a carta aos Hebreus, a superioridade de Cristo sobre tudo que existe. Quando lemos Hebreus, nós vamos muitas vezes ler a palavra superior. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos antigos sacrifícios, Jesus é superior ao tabernáculo, Jesus é superior aos patriarcas, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a tudo. Ele é o centro. Então, especialmente aqui nesse capítulo que eu li, no capítulo 12, nós vamos ver aqui, na verdade, uma palavra profética até para os dias em que nós estamos vivendo. Dias de abalo, dias de crise. Quem aqui que está nesta sala que nunca passou por uma crise? Levanta a mão. Ninguém. Por quê? Porque todos nós passamos por crises. O ímpio passa, o crente também passa. A igreja passa por crises. Eu li um livro uma vez que eu fiquei meio assim com o autor, mas olha, eu depois daquela leitura de muitos anos, eu ainda estava no primeiro ano de seminário, o livro diz assim, se você é cristão e está vivendo no centro da vontade de Deus, ou você já viveu em crises, ou você está vivendo em crise, ou você vai viver em crise. Aí eu repreendi, né, aquele crente que quer ser super espiritual, está repreendido. Mas não, irmão, não está repreendido não, porque é verdade, todos nós, desde que Adão pecou, o mundo vive ciclos de crise. E nós não somos diferentes de mais ninguém. Até a mulher, quando está para dar à luz, ela passa por uma crise. Quando nós perdemos um ente querido, uma pessoa que nos é querida, nós entramos numa crise chamada luto. Quantas vezes você e eu, mesmo sendo crentes em Jesus e conhecendo a palavra de Deus, nós entramos numa crise de fé. Nós entramos numa crise existencial. A lagarta, quando ela vai se transformar, quando ela vai passar pela metamorfose, ela passa por uma crise. Você já viu esses videozinhos que passam no YouTube? Vá lá e procura a metamorfose ou a lagarta, você vai ver a crise que ela passa até virar uma borboleta. O mundo está em crise, a geopolítica está em crise, a economia está em crise. Você olha para o mundo, você olha para o Médio Oriente, você olha para as Américas, você olha para as Áfricas. Irmãos, o mundo está em crise, tudo está sendo abalado. Como disse Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Tudo se repete. E a igreja também, quando você olha a igreja, os cristãos no mundo, você vê que os cristãos estão a passar por uma crise. E, infelizmente, é uma crise até mesmo de integridade, de honestidade, de santidade. Então, tudo, na verdade, é abalável. A única coisa que não é abalável é o reino de Deus. O reino de Deus é soberano. Diga comigo, o reino de Deus é soberano. A palavra do Senhor fala tanto que o reino de Deus é inabalável. Essa palavra, ela é tremenda. Então, o reino de Deus não conhece violência. O reino de Deus não conhece miséria, o reino de Deus não conhece fome, o reino de Deus não conhece crise, não conhece corrupção. O reino de Deus é poderoso. Os reinos do mundo se abalam, porque tudo é abalável, a criação é abalável. Mas o reino não. No versículo 27 que eu li aqui de Hebreus 12, versos 27 e 28, diz assim, isso significa que toda a criação, diga comigo, toda a criação. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo amor. Irmãos, por que a igreja de Jesus existe? Qual é o propósito do Senhor edificar a sua igreja
e as portas do inferno não prevalecerem contra ela, como disse Jesus sobre, não é, a sua igreja, a sua noiva. O propósito da igreja não é espalhar a mensagem da igreja. O nosso propósito como metodistas não é espalharmos a mensagem de John Wesley, o fundador do metodismo, há 300 e tal anos atrás. O propósito da igreja de Jesus, irmãos, é espalhar a mensagem do evangelho do reino de Deus. O propósito da igreja ainda está na terra. É dela poder trazer a todos quantos ela conseguir para debaixo do senhorio de Cristo no reino de Deus. Nós não estamos aqui para trazer pessoas para a nossa igreja. Nós estamos aqui para trazer as pessoas para o reino de Deus. Porque é muito diferente você ser parte da igreja e você ser parte do reino de Deus. Nem toda a gente que está dentro da igreja está dentro do reino de Deus. Então, qual deve ser o teor da pregação? Preparar a nossa vida para nós reinarmos com Cristo. O reino de Jesus hoje não é físico. Ainda não é físico. Tem gente que diz, Jesus já está a reinar sobre todas as nações. Não, Jesus não está a reinar sobre todas as nações. Embora tudo seja de Deus, embora o mundo e aqueles que nele habitam sejam do Senhor, o Senhor Jesus ainda não está a reinar sobre as nações, porque o seu reino hoje não é físico, não vem com aparência exterior, como Jesus mesmo disse. Mas Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino. Jesus não nos ensinou a orar, faça a minha igreja conhecida, Senhor. Faça o meu ministério conhecido, Senhor. Não, venha, Senhor, o teu reino. E não é venha o teu reino a mim, é venha o teu reino. Porque às vezes a gente até ora errado. Oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Não, não é a nós, venha o teu reino. O reino de Jesus, ele fisicamente, ele vai vir sobre todos. Diga comigo, sobre todos. Não é sobre uma nação ou sobre duas nações, é sobre todas as nações da terra. Lá em Apocalipse diz assim, os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Mas isso é lá em Apocalipse. Até Cristo voltar, irmãos, para reinar sobre as nações no milênio. Nós precisamos de compreender uma coisa. Você crente em Jesus. Hoje é um dia muito especial para nós. É dia de batismo nas águas. É dia da maior festa da igreja. A igreja cresce, na verdade, mergulhada. A igreja cresce para baixo, a igreja cresce dentro das águas. Batismo nas águas é reconhecimento do senhorio de Cristo, morte para o mundo, viver para Deus. Se nós não temos esse entendimento da cruz, não é batismo. Batismo é entrada para a família de Deus. Não tem como entrar na família de Deus sem ser pelo batismo. O próprio Jesus disse, aquele que crer e for batizado será salvo. O ladrão da cruz não teve tempo de se batizar. Não, mas ele foi salvo, ele não teve tempo, mas se ele tivesse tido tempo, ele teria se batizado, não é? Como é que ele seria batizado? De repente até foi, né, gente? Será que ele não foi batizado? Não. A natureza não protestou, não choveu e tal. Jesus, tá vendo? Eu descobri aqui que o homem foi batizado. Amém, mas nós precisamos compreender que, embora o reino de Jesus ainda não esteja fisicamente implantado na terra, ele já aconteceu aqui, Já foi implantado aqui dentro de nós. O reino de Deus não está aqui, mas está aqui. Está dentro de nós, está em nós. Jesus disse isso, irmãos. Ele já reina em nós. Então, como filhos do reino, o que nós precisamos de saber sobre as realidades em que nós estamos inseridos? Sim, porque tem muita gente que, não está nem aí para a mensagem do reino de Deus, não. E quando eu olho para a igreja de Jesus, às vezes eu fico tão assustada.
Eu não deveria ficar assustada, não é? Porque Jesus ele fala que a sua noiva é tirada de dentro da sua igreja. E eu fico assustada, às vezes, vendo as pessoas levando tão assim, de forma tão irresponsável o evangelho do reino. Aí eu olho para a igreja e falo, meu Deus, é verdade. Jesus disse que quando ele voltar para buscar a sua noiva, ele não vai levar a igreja toda. Porque a margem que Jesus nos deixou é de 50%, irmãos. Estarão 2 no campo, um será levado, um será tirado. Estarão 2 no moinho, um será levado, um será tirado. Estarão 2 na cama, um será levado, um será tirado. As 10 virgens, 5 entram, 5 ficam do lado de fora. A porta da graça fecha, elas não entram. Então não é fazer parte da igreja. Porque aquelas 5 noivas, todas elas esperavam o noivo. Todas elas tinham azeite na lamparina. Todas elas dormiram. Mas quando elas ouviram os proclamadores dizendo, aí vem o noivo, era meia-noite. Aí sim a diferença acontece. 5 tinham azeite suficiente. 5 eram noivas prudentes. Agora as outras 5 só faziam parte da igreja. Iam nos cultos, entregavam o dízimo. Estava lá vivendo uma vida religiosa. Deus não quer que você viva uma vida religiosa. Se religião fosse boa, o mundo estava em paz. Porque o que não falta no mundo é religião. Se você for na Índia, só na Índia tem mais de 330 milhões de deuses. Você chega lá e fala de Jesus, toda a gente quer Jesus. É mais um. Mais um. Eu lembro que nós fomos uma vez evangelizar no Senegal. Foi até engraçada e triste a experiência que nós tivemos lá, porque nós arrumamos lá um tradutor para levar a gente numa vila, numa tabanca, e nessa tabanca não se falava francês, então tinha que ter mesmo um tradutor lá da terra que falava o dialeto. Depois nós soubemos que o homem mudou nossa pregação toda, que a gente não sabia falar nada daquela língua. Mas pronto, irmãos, quando nós chegamos lá numa outra cidade, isso daí já é outra cidade, falando, né, um tradutor cristão, e um colega meu estava a pregar e disse assim, quem aqui quer ser amigo de Deus? Quem quer entregar sua vida para Deus? Toda a gente levantou a mão. Aí quando acabou a reunião, ele estava feliz, eufórico, toda a gente recebeu Deus. Eu falei, mas não é assim que tem que falar, abençoado, dá vontade de, na hora da pregação, entrar no meio e falar, não é nada disso, toda a gente quer ser amigo de Deus. Qual é o Deus divisor de águas? Qual é o Deus verdadeiro? Qual é a vida eterna? Jesus disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você vai falar agora, quem quer ser amigo de Jesus? Quem quer entregar a vida para Jesus? Porque Deus, eles têm um monte. Quem não quer ser amigo de Deus? Para os budistas, o Buda era Deus. Não é? Para os confúcios, lá os confúcios, como é que fala? Lá para os hindus, confucionistas. Não é? Agora, o Deus verdadeiro que faz, né, divisão na nossa história, é só Jesus Cristo. Então, não é só estar na igreja e falar assim, eu estou louvando a Deus. Não, eu estou aqui servindo a Jesus Cristo. E nós precisamos de saber e viver 4 realidades aqui tiradas desse texto. Primeira realidade, irmãos, é que o reino está fluindo nos filhos. Nem toda gente que está na igreja é filho do reino, não. Eu vou chegar lá no texto de Hebreus, mas Jesus ele fala lá em Lucas 17, 20, assim, não vem o reino de Deus, e eu grifei ali ainda, mas esse ainda não está escrito no texto original, eu que pus, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E Jesus está dizendo, o meu reino ainda não é chegado. Vocês vão ouvir muito, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá. Não corram. Não vão atrás das multidões, não vão atrás dos modismos, porque o reino de Deus não está num determinado lugar. O reino de Deus primeiro está em vós, está dentro de vós, irmãos, é algo espiritual. O reino de Deus ainda não é físico, diga comigo, não é físico. Diga assim, é espiritual. O reino de Deus é espiritual. É por isso que nós, crentes em Cristo, não andamos pelo que vemos. Nós andamos pelo que cremos.
E como devem viver, então, os filhos do reino? Eles devem viver de forma espiritual. Embora nós estejamos nesse corpo, nessa terra, nesse mundo, nós devemos viver como crentes espirituais, não como crentes carnais ou naturais. O próprio Jesus disse, Pai, orando, né, por nós, pelos seus discípulos e por nós. Por que eu sei que Jesus orou por nós? Porque lá na sua oração de João 16:17, Jesus ora assim, Pai, eu não rogo somente por estes que estão aqui comigo agora, mas também por aqueles que através da palavra deles hão de crer. E através da palavra daqueles primeiros discípulos, nós cremos, irmãos. Então Jesus estava a orar por nós. E sabe o que Jesus orou? Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos nessa terra, nós estamos nesse corpo, mas nós precisamos de andar como crentes espirituais. E aí o autor de Hebreus, aqui nos versos 14, 15, 16, ele diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos. Tem de haver um esforço da nossa parte por vivermos em paz com todos. E procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vê a Deus sem santidade. No reino, você até pode viver na igreja sem santidade, mas no reino de Deus não pode viver sem santidade. Jesus disse assim, felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver uma pessoa que às vezes não sabe nem falar direito? Não sabe diferenciar se o A tem a perninha para baixo ou a perninha para cima. Mas quando fala com Deus, Deus ouve. Quando ora, pessoas são curadas. Quando abre a boca, sai sabedoria. Porque é puro de coração e está vendo a Deus. Então ele está dizendo aqui, você é filho do reino? Esforce-se para viver uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Como é que eu experimento a graça de Deus, irmãos? Vivendo para mim, pensando só em mim, fazendo só aquilo que me dá prazer e esquecendo-me dos outros? Não! A graça de Deus, ela vai fluindo na minha vida e eu vou experimentando ela à medida que eu estou cuidando dos meus irmãos. À medida que eu estou cuidando dos meus familiares. Nós devemos fazer o bem a todos, diz a Bíblia, mas principalmente, especialmente aos domésticos da fé. O que isso significa? Eu tenho de cuidar primeiro da minha família física, que está dentro da minha casa, e cuidar dos meus irmãos em Cristo, da minha congregação, da minha comunidade. E à medida em que eu vou servindo o outro, eu vou experimentando a graça de Deus, como o pastor Eduardo leu aqui, que Jesus disse, dai e ser-vos-á dado, sirva e você vai receber. Vai receber o quê? Boa medida, mas não só boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Às vezes você está colocando, por exemplo, eu agora comprei, não vou fazer propaganda onde eu comprei, né? Porque, pronto. Depois você me pergunta que eu posso falar, tá bom? Não vou falar aqui porque a gente está transmitindo. Mas eu comprei uma coisa tão bonita assim, online. Aí você já pode imaginar onde, né? Linda, tem 8 repartições, 8 partes assim, né? Divisões, e a gente pode colocar arroz, feijão, farinha disso, aveia e tal. E é tão giro, porque tem uma caixinha embaixo e a gente aperta o botão naquilo que quer, aquilo desce. Depois a gente usa. É muito interessante. E aí, outro dia, eu estava colocando o arroz, só que eu coloquei 1 quilo de arroz, mas eu tinha mais meio quilo de arroz, que eu queria guardar ali. E aí, eu estou tentando colocar aquele meio quilo de arroz ali, e o negócio não estava dando. Aí, faço igual o pastor Eduardo falou, bato, aí assenta mais o arroz. Daqui a pouco, aí eu tive de balançar, sacudir, para poder caber o arroz todo, e ainda não coube, teve de transbordar. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos. É o Diogo? Oi, Diogo, estás tão bonito. Gente, era menino, pegava quase no colo. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje já é pai de família.
Então, é exatamente assim, quando eu estou servindo o outro, eu vou experimentando da graça de Deus. E ele diz assim, fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura. Vigiem, para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. E sabe, eu tirei esse linguajar aqui, essa versão, é a nova versão transformadora. Eu estou muito feliz que a minha Bíblia nova chegou. Não trouxe ela porque ela é pesada e grande. Mas essa versão aqui, ela é maravilhosa, porque ela não foge à essência do original. E na Bíblia, na linguagem atualizada, diz assim, não seja imoral e profano como Esaú, que trocou seu direito de primogenitura. E aqui nessa versão, nova versão transformadora, fala direitos como filho mais velho. Olha, o Senhor traz aqui, o autor de Hebreus traz aqui, Esaú como um exemplo a não ser seguido. Porque ele deixou raiz venenosa de amargura entrar no seu coração, porque foi traído pelo seu irmão Jacó. Mas ele foi traído por quê? Ele também não era o santo da história. Aqui está dizendo que ele trocou, ele foi profano e imoral. Pelo menos Jacó estava em busca da sua herança espiritual. E Deus se agradou daquilo, embora ele tenha feito de forma errada. Mas Esaú foi imoral e profano, que por um prato de lentilha, por uma pequena refeição, uma simples refeição, ele trocou o seu direito de uma vida inteira. O direito de ser o primogênito, de ser o mais abençoado, de receber as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais do seu pai. E ele trocou, sabe por que ele foi imoral? Porque ele ficou com tanta raiva da sua mãe, que ajudou o seu irmão, que se casou com mulheres terríveis, que amarguraram a vida da sua mãe. Profano, sabe o que é profano? É viver longe daquilo que tem a ver com Deus. E ele está dizendo aqui, ninguém seja imoral ou profano e que não deixe nenhuma raiz venenosa de amargura. Irmãos, os filhos do reino não se ofendem. Quem está na igreja pode até se ofender. Eu vou mudar de igreja porque aquela pessoa não fala comigo direito, eu vou para outra igreja. Pode se ofender, mas se você tem consciência de que você é um filho do reino, o reino está fluindo de dentro de você para fora. Então você tem que colocar no seu coração, eu decidi não me ofender. Eu decidi tapar os ouvidos para aquilo que não me edifica. Eu decidi fingir que eu não estou vendo aquela maldade que as pessoas estão tentando fazer comigo, porque eu não sou parte só de uma igreja, eu sou parte do reino de Deus, e no reino de Deus não tem nada disso. No reino de Deus tem um rei que é justo. Nós cantamos aqui. Ai, meu Deus, hoje parece que eu falei para a pregação que eu ia pregar para vocês, não, né? Falei nada. Mas eu notei ali, a Mimi me emprestou a caneta rapidinho. Nós começamos cantando Hosana. Hosana ao nosso rei. Olha, tudo voltado para o reino. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, o povo estava dizendo, Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Hosana ao rei de Israel. Depois nós cantamos aquele que fala assim, me lembrarei. Eu me lembrarei. Olha, quando o mar tentar me afogar, quando a escuridão tentar me abraçar, eu me lembrarei. O que eu vou me lembrar? Do que eu vou me lembrar? Se eu sou só um visitante na igreja, um membro da igreja, eu vou me lembrar do quê? Talvez de coisas banais, mas se eu sou um cidadão do reino, eu vou me lembrar o que disse a palavra do Senhor lá em Jeremias 29, eu vou trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que me pode dar esperança? As misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Não é Jeremias 29, não, é Lamentações de Jeremias, né? Mas foi falado também aqui de Jeremias 29. Eu é que sei os pensamentos que penso para vós, pensamentos de paz. Eu estou antenada, irmãos, eu estou antenada, eu não quero perder nada. Eu não gosto de desperdiçar nada na presença de Deus. O que eu posso comer e beber na mesa de Deus, eu estou ali, pegando tudo.
Eu pego tudo, o que eu preciso para hoje e o que eu posso precisar para amanhã. Já pego tudo. Lembra que tinha uma irmã que sempre vinha na frente, no apelo? Ela dizia assim, pastor, eu venho até para o apelo que eu não preciso, porque pode ser que um dia eu precise, eu já peguei a bênção. Depois cantamos, como Maria, que estava aos teus pés e disseste. E Jesus não disse que foi para Maria, né? Foi para Marta, mas não faz mal não, irmão. A gente canta sabendo que foi para Marta, mas ele falou. Importante é o que Jesus falou. Maria escolheu a melhor parte, qual nunca lhe será tirada. Sabe qual é a melhor parte? A melhor parte não é igreja não, irmãos. Que a igreja decepciona. Igreja é igual a Arca de Noé. É um lugar seguro, sim, é. Tem palavra de Deus, tem louvor. Olha que ambiente maravilhoso nessa manhã aqui. Dá vontade de ir embora não, irmãos. Dá vontade de falar, Senhor, venha logo hoje para esticar isso, estender isso para a eternidade. Mas no dia a dia, você às vezes fala, eu não gosto daquilo na minha igreja. Eu também tenho um monte de coisa na minha igreja que eu não gosto. Mas a igreja é igual a Arca de Noé. Imagina ficar 1 ano dentro daquela arca. Nós já fomos na réplica exata da Arca de Noé. E eu vou lá pensando, tirando foto dos animais, que tem lá animais empalhados, né? Embalsamados e outros bonecos e tal, e andando lá dentro da arca, pensando assim, meu Deus, coitado de Noé e a família dele, com o cheiro que devia estar aqui dentro, né? Você já pensou o cheiro? Eram muitos animais, irmãos, até elefante, hipopótamo. Olha, o meu coelhinho tem 2 quilos. O bichinho faz um xixi que só Jesus na minha vida. Para limpar é uma bênção. O cocôzinho dele não tem cheiro nenhum e não suja nada. É uma bolinha, as bolinhas pretinhas assim. Mas o xixi daquele bichinho, agora imagina o tanto de coelho dentro da arca. Ah, pastor, mas tinha um tanto de coelho. Você já viu como o coelho se reproduz 1 ano dentro da arca? Quando os animais saíram de lá, irmão, já era a família inteira. Não é? A igreja é assim também, irmãos, nem tudo é bonito. Agora, quando a gente tem consciência de que nós estamos no reino de Deus, aí é diferente. Aí é diferente. Outra coisa que nós precisamos, a realidade que nós precisamos de entender, está no verso 18, é que os filhos do reino vivem numa aliança que é mais excelente. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar. Onde que é o monte que se pode tocar? Você pode tocar fisicamente hoje no Monte Sião? Não. Mas lá no Sinai, quando o povo de Israel saiu do Egito e parou no Monte Sinai para Moisés receber a lei, os mandamentos, o povo podia tocar. Era palpável. Então vocês não chegaram, está falando para vocês quem nós, crentes em Jesus. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente. Imagina, quem conhece o texto, vai ver que isso o que aconteceu, por isso que o povo não quis subir. O povo não quis nem falar com Deus de tanto medo. Um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, ao toque da trombeta, que enquanto Moisés estava no meio da nuvem, aquele vendaval, aqueles trovões, relâmpagos, os anjos estavam tocando chofar, não é as trombetas bíblicas que são ali o chofar, que nós temos 2. Ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Olha a ordem, se até um animal tocar no monte, vai ser morto, vai ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado, irmãos, ao ponto de dizer, fiquei apavorado e tremendo de medo. Agora, o que o autor de Hebreus está dizendo para nós? Ei, você que vive no reino, entenda uma coisa. Você saiu de uma aliança para outra. Você não está na aliança da lei. Você não está mais naquela aliança lá, onde Moisés esteve sozinho, recebendo 613 mandamentos da lei moral, cerimonial, religiosa, civil. Não! Nós chegamos agora a um monte que nós não apalpamos ainda, chamado de Monte Sião, que é o monte da graça, onde Jesus morreu. E quando ele morreu, ele estabeleceu uma nova dispensação, a dispensação da graça sobre todos nós. No Sinai, Moisés estava sozinho.
No primeiro templo, no primeiro tabernáculo, no deserto, só uma pessoa podia entrar na presença de Deus. Olha só essa aliança antiga, a aliança do Sinai. Todas as pessoas ficavam do lado de fora, ninguém podia entrar na presença de Deus, a não ser o sumo sacerdote. E aí o texto diz que nós chegamos agora ao quê? Ao Monte Sião. Onde Jesus morre, o véu do templo é rasgado e todos nós podemos entrar na sala do trono, na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos construiu pelo véu da sua carne. A liberdade para entrarmos na presença do Senhor. Esse é o sacerdócio universal de todo crente. Você não precisa ir num sacerdote humano e falar assim, eu vim aqui confessar meus pecados. E o Senhor fala aí quantas orações eu tenho de fazer para eu ser perdoado, purificado. Não, não. Você, desde que Jesus morreu e o véu do templo foi aberto, você tem livre acesso à presença do Pai. Antigamente, no Sinai, não era assim. Na aliança antiga, não era assim. E na melhor aliança, na aliança mais excelente que está em Cristo, lembra Jesus na última ceia, quando ele ministra o cálice, ele diz, esse cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. O que o autor de Hebreus vai dizer que é uma aliança muito mais excelente. E aqui nos versos 22 e 24 ele diz assim, vocês, porém, chegaram ao Monte Sião. Diga comigo, eu cheguei no Monte Sião. Quem aqui já foi fisicamente no Monte Sião? Levanta a mão aqui. Irmãos, é pouquinha gente, né? Ô, João e Ana, vocês também foram no Monte Sião, né? Mas olha, irmãos, todo ano nós vamos no Monte Sião físico, em Jerusalém. Esse ano nós não fomos por causa da pandemia. Mas ano que vem já está marcadinho. Por causa da guerra, irmãos, isso mesmo. Pandemia, nós não fomos em 2021 e 22 por causa da pandemia. Esse ano não fomos por causa da guerra, porque nossos bispos proibiram qualquer líder da nossa igreja de levar grupos para Israel e com muita sabedoria. E nós obedecemos com muito temor e tremor. Mas já temos a nossa viagem do ano que vem marcada para o início de setembro. Quem quiser ir ao Monte Sião físico, né, lá em Jerusalém. Então, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Irmãos, isso aqui não é físico, isso aqui é espiritual. Nós estamos na Jerusalém celestial, porque nós estamos em Cristo. Mas um dia a Jerusalém celestial vai descer para a Jerusalém física, onde Jesus vai estabelecer o centro do seu reinado sobre todas as nações. Nós chegamos aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. Nós chegamos à congregação dos filhos mais velhos. Nós chegamos, né, na congregação cujos nomes dos irmãos mais velhos estão escritos no céu. Nós chegamos a Deus, que é juiz de todos. Nós chegamos aos espíritos dos justos, agora aperfeiçoados no céu, que são aqueles de Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Nós chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala mais do que o sangue de Abel. Então, claramente, nós estamos saindo de um monte palpável para um monte, irmãos, que nós não conseguimos ainda com nossas mãos físicas apalpar, mas nós já sabemos, porque Ele já chegou até nós. O reino de Deus já chegou até nós. Aqui Moisés estava assombrado, não é? Mas sabe o que me chama a atenção? Não é nem o assombro de Moisés, é o que o autor de Hebreus diz aqui, olha, no tempo do verbo, chegamos. Vocês chegaram. Ele está dizendo aqui, nós não estamos chegando, nós não estamos indo, nós não iremos chegar a Nova Jerusalém, nós não iremos chegar a Sião, nós já chegamos. Quando você lê o livro de Números, que é a trajetória do povo de Israel, que saiu do Egito no deserto, 40 anos, só no capítulo 33, que relata, não é, todo o percurso que eles fizeram nos 40 anos, só no capítulo 33 nós lemos 50 vezes a palavra partiram. E partiram de tal lugar, e partiram de tal lugar, e partiram. Por quê? Porque na antiga lei, na antiga aliança, na aliança
do Sinai era partir, eles estavam caminhando, eles estavam indo para algum lugar. Mas agora em Hebreus está o quê? Chegamos. Chegamos. Eles partiram e nós chegamos. Eles esperaram o Messias e nós o temos, irmãos. Nós vivemos depois da plenitude dos tempos, quando Jesus já se manifestou tudo o que eles esperaram. E não viram, nós estamos vendo. Nós estamos vivenciando. E sabe como eu amo o final do capítulo 11 de Hebreus, um pouquinho atrás do nosso texto base? Diz assim, Hebreus 11:39, e todos estes quem? Os heróis da fé. A nuvem de testemunhas lá atrás, Abraão, Moisés, Adão, Noé, Noé, Davi, tantos outros homens e mulheres de Deus, todos eles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Creram, morreram crendo, mas não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Nosso respeito. Você não entendeu. Você não... Cutuca seu irmão do lado aí. Fala, provendo Deus alguma coisa melhor a seu respeito. Abraão morreu crendo, mas o Senhor proveu algo melhor a meu respeito. Moisés morreu crendo, mas o Senhor proveu algo melhor a meu respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles morreram partindo. Nós em Cristo chegamos. Chegamos onde? Não no Sinai, não na antiga lei. Chegamos na nova aliança, a melhor e mais excelente aliança. Chegamos em Sião, chegamos na graça. Estamos na dispensação da graça. Temos liberdade para entrar na presença de Deus. Porque nós somos filhos do reino. E os filhos do reino vivem em privilégios. Olha que privilégio que eles não tiveram e nós temos. Chegamos à cidade do Deus vivo, a nova Jerusalém celestial. E vai, irmãos, eu não vou... Isso é uma outra pregação. Teve uma pregação que eu só preguei nesse texto. Chegamos. Mas a terceira realidade dos filhos do reino é que eles ouvem os mensageiros de Deus. Versículo 25. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Aquele que nos fala da nova Jerusalém celestial. Jesus. Como é que Hebreus começa? A carta aos Hebreus começa, versículo 1:1. Antigamente Deus falava aos pais pelos profetas. Hoje nos fala a nós pelo seu Filho. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hoje ele nos fala através de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Os filhos do reino sabem disso e vivem essa realidade. E isso, irmão, deve fazer, sabe o que é dentro de nós? Uma revolução. Isso deve provocar em nós, irmãos, uma revolução. É um choque de realidade. Eu não quero só ser parte de uma igreja, eu não quero só ser parte de um grupo religioso. Obrigado, Nazaré. Olha o que o encontro faz, hein, gente? Ela nunca trouxe água para mim. Oh, glória a Deus. Vou até beber. Israel se recusou a ouvir o mensageiro de Deus. Aqui que o texto está dizendo é isso. 40 anos o povo viveu no deserto, na aliança do Sinai. Mas o povo não ouviu Moisés, o mensageiro de Deus. E morreu tudo no deserto. Deus esperou uma geração inteira morrer. Uma geração incrédula, desobediente. Uma geração que não ia fazer parte do reino. Só 2 daqueles que saíram do Egito continuaram vivos. Josué e Calebe. Porque perseveraram e serviram ao Senhor e deram ouvidos à voz do mensageiro de Deus. E se nós recusamos, irmãos, nos recusamos também a ouvir aquilo que o Senhor nos fala,
Está dizendo aqui, certamente não escaparemos. Se eles não escaparam, certamente nós não escaparemos. Em Deuteronômio 8:19, o Senhor fala aqui daquele tempo, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Eu entendo que por causa de uma crise terrível de integridade no meio cristão hoje, muita gente prefere caminhar sozinha. É verdade. As pessoas até querem Deus, elas não querem a religião. Porque a religião está podre. Parece que as pessoas vão ficando mais velhas e mais tolas. Antigamente os homens de Deus iam ficando velhos e iam ficando sábios. Os cabelos brancos nos levavam ao respeito. Hoje, quanto mais velhas as pessoas vão ficando, mais tolas elas ficam. Mais hereges. Vão se afastando da verdade. Misericórdia. Então, muitas pessoas, elas preferem caminhar sozinhas, elas não buscam conselhos, elas não ouvem conselhos, e quando ouvem, elas não escutam, porque uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Eu ouvi, mas entrou no ouvido e saiu no outro. Agora, se eu escuto, eu coloco em prática. Quem são nossos profetas? Os profetas na época de Moisés, eram Moisés e Arão. Estavam conduzindo o povo, e o povo não quis ouvir. Eram mensageiros de Deus. Quem são os mensageiros de Deus na nossa vida, irmãos? Quem é o seu profeta? É aquela irmãzinha do coque? Que você fala assim, eu estou precisando muito de uma resposta de Deus. Estou desesperado. Vou ligar para aquela irmãzinha lá, em tal país, em tal lugar, para ela orar por mim, para ver se Deus revela alguma coisa, para ver se ela fala uma profecia para mim. Esse é seu profeta? Eu e a pastora Cidá, quando pastoreávamos na igreja da Charneca, nós tínhamos um grupo engraçado, triste, porém engraçado. Toda vez que terminava o culto, tinha umas irmãzinhas daquele grupo, era uma etnia, uma certa etnia, e vinha para mim e dizia assim, pastora, vem cá fazer uma oraçãozinha por mim, para Deus revelar se o meu marido está me traindo. Irmãos, mas vinha-se o sangue, subia. E eu falava, Senhor, me dá graça. Senhor, por favor, me dá graça. Porque esse povo deve estar achando que eu sou uma feiticeira cristã, uma adivinho cristã, uma mãe de santo cristã. Esse povo deve estar achando que eu sou uma guia espiritual, uma vidente. Lembra-se, Dá? Aí teve um dia que eu falei assim no culto, irmãos, eu vou orar por todos agora, no final do culto, levanta sua mão, vou abençoar a sua vida. Quando acabar o culto, eu falo amém e não oro por ninguém mais. Eu faço assim quando eu vou pregar nas igrejas dos meus colegas. Acaba o culto, eu falo, não vou orar por ninguém, eu oro só até agora, minha pregação é o púlpito, a minha oração é do púlpito. Aí quando eu prego, depois o povo quer saber onde é a minha igreja, que é o meu cartão, meu telefone, eu falo, não, na minha igreja é muito longe de onde você mora. É lá perto de Almada. Mas qual é seu telefone, pastora? Não, quando você precisar, o seu pastor tem meu número, pode pedir para ele que ele dá. A gente tem que agir com ética, irmãos. Então, depois do culto, já orei por todos, já ministrei a palavra, a pessoa não sabe nada da Bíblia, nada. Nasceu na igreja, mas não sabe nada, nem a Bíblia leva para a igreja. Aí depois, quer que eu ore para saber se o marido está traindo a bendita da irmã? Eu ficava muito ofendida. Mas tem gente que é assim, irmãos. Para o culto de doutrina não vai, para o culto de oração não vai, para a escola dominical não vai. Mas está com problema, liga para a irmã, porque tem um dom de profecia. Não, sabe quem são meus profetas? Meus líderes espirituais, meus mentores, meus discipuladores. Eu sirvo a Deus desde 10 anos de idade, tem 43 anos que eu sirvo a Deus. Eu conheço a palavra, não toda, mas eu acho que eu conheço alguma coisa de Gênesis e Apocalipse. E eu estou sempre buscando conselhos. Nós somos discipulados, nós temos alguém que cuida da nossa alma há muitos anos. Então os filhos do reino têm de entender que eles têm de ouvir os mensageiros de Deus. Eu agora vou ouvir a fulana que não faz parte da minha vida, não. Eu vou procurar meus pastores, meus discipuladores, meus líderes de células e vou perguntar o que eles acham sobre isso.
Tem coisa que não precisa. Tem coisa que você já anda com as próprias pernas. Pastor, eu caso, eu compro uma bicicleta. Pastor, eu compro um carro vermelho ou preto. Ai, irmão, isso aí tem a ver com a sua vida. Eu não me envolvo nisso, não. Depois eu falo, eu gosto do preto, você compra o vermelho e não dá certo, e compra o preto, aí não dá certo. É o pastor que falou para eu comprar o preto. Não, não me envolve nisso, não. Tem coisa que a gente não se envolve. Mas agora, conselho para coisa séria, o pedido de oração. Vai procurar quem está pagando um preço pela sua vida. Se eu souber que aqui na nossa igreja tem essas coisas, eu vou lá chamar e conversar. Não faça isso, irmão. Deus está dando um banquete em todos os sentidos para nós. Valorize aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Em nome de Jesus. Quem quer estar seguro? Quem quer prosperar? Sabe o que disse o rei Josafá para o seu povo? Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E mais uma vez o autor de Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos ler todos juntos para a gente? Já estou indo para o final. Mas diz assim, por esta razão, vamos lá? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? E último lugar, última realidade, os filhos do reino não se abalam. Ai, membros da igreja se abalam, religiosos se abalam, mas filhos do reino não se abalam, não. Verso 27, isso significa que toda a criação será abalada e removida. Ó, nós cantamos aqui a canção do que ruge o leão, fala alguma coisa aí de nações estremecidas. Lembra aí, gente, depois. Por que a criação vai ser abalada e removida? De modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Tudo que é removível está se movendo, irmãos. Você já reparou que o relógio está a correr mais rápido? Mas isso é científico. Os eixos estão em movimento, se movendo. A natureza está sendo abalada. O aquecimento global. Depois da pandemia, então, irmãos, como é que a natureza ficou esquisita? Os animais mudando sua própria natureza. Até as potências dos céus, como Jesus disse, elas estão sendo abaladas. Tudo está se movendo. Para quê? Por que Deus está permitindo que tudo seja abalado? Para que as coisas inabaláveis, elas permaneçam. Porque o resto não vai permanecer. Aquilo que o Pai plantou, Jesus disse, vai permanecer. Mas a planta que o Pai não plantou vai ser arrancada. Tudo que não é de Deus está sendo abalado. Para que você que é filho do reino, permaneça. Porque o resto não vai permanecer, não vai, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que é o remanescente que vai ser salvo. É quem perseverar até o fim que vai ser salvo. É quem se tornar inabalável até o fim que vai ser salvo. Por isso Davi, nesse entendimento, ele ora, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O crente pode até se mover, não é? Ele tem aquelas crises de existência, ministeriais, crises de fé, mas o pé dele não se move. Ele está sobre um firme fundamento, o fundamento dele é Cristo. E ele não se move, o evangelho que ele vive é o evangelho do reino, que é Cristo pregado na cruz, ressuscitado ao terceiro dia e que vai voltar para nos buscar. Esse é o firme fundamento da igreja. E sobre esse fundamento nós temos lançado a nossa vida. A fé que uma vez foi dada aos santos tem que ser algo inabalável dentro de você, meu irmão. A sua fidelidade a Deus no pouco tem de permanecer na sua vida, meu irmão, inabalável.
Oh, meu Deus. A fidelidade no pouco tem que ser algo inabalável dentro de nós. Azeite na nossa lamparina tem de ser algo inabalável dentro de nós, porque o resto, irmãos, vai ser tudo abalado. Olha para o seu lado, olha para o outro, você vai ver um monte de crente pipocando. Um monte de crente virando macumbeiro, bandista, um monte de crente indo para as testemunhas de Jeová, para os mormons, um monte de crente voltando para o catolicismo romano, um monte de crente voltando para a idolatria. Por quê? Porque tudo está sendo abalado e removido, e quem não tem firmeza na rocha está também caindo, porque fazia parte de uma igreja, não do reino de Deus. Seguir o evangelho da graça. O evangelho da graça é maravilhoso, mas o evangelho do reino vai custar tudo que nós temos. O ladrão da cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não disse, hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Não, porque o reino de Jesus ainda não estava. Ele ainda ia lá tomar a chave da morte do inferno, a chave do reino da mão do diabo. Aí ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tem muita gente que até vai para o paraíso por causa do evangelho da graça, porque crê em Jesus, mas no reino não. No reino não, irmãos. E nós temos que ter um choque de realidade. Porque você acredita que uma pessoa infiel a Deus vai fazer parte das bodas do Cordeiro? Jesus está preparando a sua noiva para Ele mesmo. Uma noiva gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula ou qualquer outra coisa semelhante. Aí vem outro incircunciso qualquer e entrou ali, né, no finalzinho da história e acha que ele vai estar lá nas bodas. Você acha que Jesus vai colocar uma pessoa com vestes manchadas a vida inteira para reinar com Ele no milênio sobre as nações? O evangelho que custou a vida do Filho de Deus, o reino de volta, que Jesus trouxe de volta com a sua morte, que Adão lá no Éden deu para Satanás, Jesus trouxe de volta com seu sangue. Você acha que agora ele vai pegar esse reino que Jesus disse, não temam ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino? Você pensa que ele vai dar na mão de uma pessoa que viveu a vida inteira com vestes manchadas? Não, é quem perseverar que vai se assentar comigo no meu trono e vai reger as nações. Pastora, mas tadinho dos desviados, estão tão fracos. Que desviado é fraco? Nada, irmão. Hoje eu estou mesmo assim, eu acho que hoje, ontem eu estava no encontro. Desviado é desertor. Desviado é desertor. Se você vai no país aí, qualquer país que tem um exército, está lá o soldado, fala, não vou fazer, não quero, eu vou me embora. É um desertor, é tratado como desertor. E por que o desviado é tratado como coitadinho? Deus não tem o culpado por inocente. Ele não vai pegar um desertor e vai colocar para reinar com ele sobre as nações. Ele não vai pegar um desertor e vai entrar para as bodas. Não. Quem tem vestes sujas e não tem vestes nupciais não vai fazer parte da festa, disse Jesus. Hoje eu não estou sendo pastor, eu estou sendo profeta. Então, irmãos, olha, não me venha com chorumelas. Lembra aquele personagem lá? Não me venha com chorumelas. Terminando, uma vez que recebemos um reino inabalável, disse aqui o autor, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Não dá para nos distrairmos, irmãos. Sabe por quê? O autor termina com uma frase que me dá medo. Vamos ler juntos essa frase? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mas está na graça. Está na dispensação da graça. Ele consumia no Antigo Testamento. Mas ele é fogo consumidor lá em Hebreus. Ele vai consumir os iníquos, irmãos. Vai. E vai começar pelo falso profeta e o anticristo. E todas as gentes que se esquecem de Deus, diz a Bíblia, está na Bíblia. Ele vai consumir o joio que cresce junto com o trigo. O joio faz parte da igreja, sabia? E a gente não pode ficar tirando joio, nem achar, nem julgar as pessoas. Ó, aquele ali é joio, aquele ali é joio. Não, não, é Jesus que vai fazer isso quando os anjos do Senhor forem enviados no final dos tempos para fazer a separação. Mas vai ser tudo consumido. E vai consumir o pecado da igreja. Outra pregação para outro dia. Vamos ficar de pé.